Olá, boa tarde a todos e todas, os semanistas que estão participando aí da SOEA Connect. É uma satisfação estarmos trazendo o workshop do 11º CNP, onde nós vamos tratar as propostas relacionadas ao nono e o 11º. Vamos tratar também, as propostas do nono e do 10º CNP e as perspectivas do 11º CNP que vai ser realizado em 2022. Nós temos aqui pessoas ilustres, o nosso chefe de gabinete, Luiz Rossafa, nosso superintendente de sistema da CIS, Osmar Barros, o nosso grande contribuinte, Edson Macedo, que trabalhou em várias edições do CNP, que vai trazer também algumas informações para a gente, algumas perspectivas, e temos também a Simone Bahia, que é assessora do gabinete da presidência. Então, sejam todos muito bem-vindos. A proposta a partir de agora, até às 18, é nós trazermos alguns estudos que nós fizemos das propostas do nono e do 10º e nos prepararmos para as qualidades das propostas do 11º CNP. Uma forma aí da gente reinventar o nosso Congresso Nacional de Profissionais, abrir mais a caixa e trabalharmos com propostas que estejam relacionadas ao desenvolvimento nacional e em prol da defesa da sociedade. Então, para começar, na fala inicial da nossa abertura, eu vou apresentar aqui o nosso chefe de gabinete, Luiz Rossafa, engenheiro agrônomo, já foi presidente do CREA Paraná, e eu passo a palavra para você, Luiz Antônio Rossafa, para dar uma palavrinha aí para os nossos semanistas e também colocar mais uma vez essa nova proposta que a gente tem em relação ao 11º CNP, para que o pessoal já fique preparado para que ano que vem, nos congressos estaduais profissionais, trabalhem e elaborem propostas, como eu disse, em prol do desenvolvimento nacional, em prol da sociedade. Com a palavra, Rossafa. Boa tarde a todos os semanistas desta inovação circunstanciada numa pandemia, né, que realmente tem abalado os alicerces, né, não só da sociedade brasileira, como mundial. Meus cumprimentos aos colegas que participam conosco, Edson Macedo, Osmar, o Renato Musolão. É uma satisfação falar do Congresso Nacional dos Profissionais. Já vencemos etapas importantes nos primórdios desta discussão. Se rememorizarmos aí alguns que são mais experientes na nossa organização profissional pelo tempo, vão verificar que a inquietação do final da década de 70 e da década de 80 dizia muito da questão estatal do sistema, né? E da necessidade de uma ação dos profissionais mais vibrante, mais presente. E foram momentos interessantes quando nascem as perspectivas novas de democratização do nosso sistema, e aonde nasce, inclusive, uma lei com pouquíssimos artigos, criando a eleição para presidente do CONFEA e dos CREAs, oriunda de grandes debates. Então, o CNP ele é uma construção ao longo das décadas, em que nós passamos por uma revisão, por uma atualização de um conselho profissional, que é uma autarquia, mas vocacionada por uma ligação umbilical com o Estado, para uma organização com poder de polícia administrativo, moderna, atuante, reconhecida, né? E que está presente nos 27 rincões do Brasil. E são os 26 estados, mais o CREA do Distrito Federal. São conquistas históricas necessárias para o desenvolvimento da engenharia da agronomia,
Ao longo do tempo, alguns colegas, algumas profissões nos deixaram por projetos próprios, mas isto jamais intimidou, né, a nossa busca de termos um conselho em defesa da sociedade. Mas, modernamente, essa discussão ganha contornos interessantes, porque não mais só a discussão da nossa organização profissional e da pertinência de legislações que nos envolvem e que nos afetam. Também a necessária tematização do palco para a engenharia e a agronomia, que é o do desenvolvimento, que é o do desenrolar, que é o do oportunizar a cidadania para egressos, né, das nossas universidades, dos diferentes níveis de formação, inclusive dos nossos doutores e pós-doutores, para realmente um engajamento estratégico nas discussões que levará certamente o nosso país à sua dimensão social e humana e econômica que sonhamos ontem e que sonhamos hoje, mas que já estamos construindo através destes CNPs para logo mais. Eu queria me congratular, através do Edson Macedo, com todos os profissionais que dedicaram boa parte da sua vida e do seu tempo em dar contribuições estratégicas ao Congresso Nacional dos Profissionais. Me lembro, no ano de 2001, no Congresso, 4º Congresso Nacional dos Profissionais, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde a nossa grande temática ainda era interna, né, no desafio de construir as bases, né, de uma resolução mais atualizada da ética, né, e também ali já se discutia um modelo, digamos assim, importante para, por exemplo, o país enfrentar as questões da energia, né, do contexto de importação e exportação de commodities, o balanço energético, né, vocacionado para uma discussão em tonelada equivalente de petróleo que nós consumimos nos diferentes segmentos, enfim. Já em 2001, nós fazíamos esse balanceamento entre as questões endógenas da organização profissional, mas com uma visão estratégica de nação. Por quê? Através de políticas públicas bem-sucedidas, nós conseguimos, através da inovação, da pesquisa, das ações e motivações públicas, dar o passo necessário para um novo patamar de desenvolvimento do país. Então, meu grande reconhecimento, né, na forma de um grande abraço a todos os que participaram e vão continuar participando do nosso Congresso Nacional dos Profissionais. Maravilha, Rossafa. Luiz Rossafa, nosso chefe de gabinete no Confea, como eu destaquei também, já presidente de gestão anterior do nosso CREA Paraná, que desenvolve um trabalho fantástico, um grande parceiro. Agora, nosso superintendente da CIS, que é a Superintendência de Integração do nosso sistema, coração onde tudo pulsa, Osmar Barros, engenheiro civil Osmar Barros, já foi nosso conselheiro federal, é oriundo das instituições de ensino e também participou de alguns congressos estaduais profissionais, sabe aí do desafio que nós temos de melhorar esse nosso Congresso Nacional, esse nosso 11º Congresso Nacional Profissional que vai ser realizado em 2022. Com a palavra, Osmar. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande, professor Edson Macedo, que satisfação vê-lo aqui. O caro Rossafa, querida Simone Bahia, e você, Renato, que trabalha conosco ali no dia a dia do Confea. Eu queria fazer uma breve contextualização de algumas questões aqui. Primeiro é o meu orgulho e a minha satisfação, Renato, depois de uma conversa de corredor no Confea, há um ano atrás, quando começávamos a falar
sobre o embrião que viria a ser, né, esse trabalho de preparação já um ano antes, né, do nosso 11º Congresso Nacional de Profissionais. Como você bem disse, eu participei de várias edições, não sou tão experiente quanto alguns de vocês aqui, mas participei de várias. E nessas várias edições eu tive a oportunidade de palestrar naqueles encontros regionais e estaduais que aconteciam, né, no sentido de motivar os profissionais a apresentarem as suas propostas e participarem de uma forma bem efetiva desse evento. E, através dessa experiência, nesse bate-papo com o Renato, com a Simone, depois com o Rossafa, surgiu a ideia da realização desse workshop hoje aqui. Nasceu daí. Eu não sei se é de conhecimento de todos, nós temos hoje mais de 12 mil inscritos nessa semana. É óbvio que perto de 1 milhão de profissionais que nós temos registrados no sistema, ainda é um número pequeno, mas mostra, então, essa nova maneira, né, de trabalharmos o evento que acontece de forma híbrida, de forma remota, ele possibilita uma participação mais efetiva do profissional. E aí esse número de 12 mil de participantes brasileiros e vários do exterior, né, através de parceiros que nós temos aí em vários países, principalmente aqueles que nós temos acordos de reciprocidade, de mobilidade, enfim. Então, é um número significativo de profissionais que estão acompanhando mais de uma centena, quase 2 centenas de atividades que estão acontecendo, de palestras, né, do mais alto nível, e inserir esse workshop dentro de um evento que antecede em um ano, né, aquele que é o nosso Congresso Nacional, é motivo de muito orgulho. Então, parabéns, viu, Renato, pelo seu envolvimento, pelo seu trabalho, pela coordenação de todo esse trabalho. Nós sabemos aí o quanto você se dedica a essas coisas e tenho muito orgulho de fazer parte da equipe aí. Eu sempre lembro, eu sempre conto essa historinha, quando estava palestrando lá em São Paulo, num dos eventos, eu conversando tinham quase 500 pessoas assistindo, e aí eu perguntei, quantos de vocês conhecem a área de consulta, eu já era conselheiro federal, né? A área de consulta pública do Conselho Federal. E de 500 pessoas, eu acho que 2 ou 3 levantaram a mão. E aí eu explicava à época, né, o que significava aquela área, o que significava uma consulta pública, porque o nosso sistema, né, ele faz sistematicamente essas consultas quando nós temos que alterar uma resolução, mudar um normativo, enfim. Mas qual é o significado disso? É justamente a possibilidade do profissional participar ou mostrar ou apresentar sugestões de revisão de normativos. Então, o nosso CNP ele não é diferente disso, né? Ele é amparado aí por uma resolução, né? Então, o nosso Congresso Nacional de Profissionais ele está amarrado aí, né, numa resolução, que é a Resolução 1013 de 2005. Ele é um fórum que é apoiado pelos CREAs, pelas entidades, pelas instituições de ensino, tem apoio da Mútua, que é a nossa caixa de assistência. Ele acontece a cada 3 anos, como é de nosso conhecimento, né? E, via de regra, ele acontece junto com a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, via de regra. Esperamos que isso ocorra ano que vem. A semana assoiada ano que vem deve acontecer aqui em Goiânia de forma, esperamos, né, presencial, professor Edson, mas com essa questão da pandemia aí nunca se sabe, né? A gente não sabe o que nos espera, mas esperamos que ela aconteça aqui. O CNP ele é precedido, né, dos congressos estaduais, que é, por sua vez, precedido dos congressos regionais, né, e que mobilizam aí centenas, milhares de profissionais e que interpõem, que apresentam propostas de modernização, atualização, melhoria da nossa legislação. A nossa legislação, que é considerada por muitos como obsoleta, né, se é o que eu posso usar essa palavra, como antiga, como arcaica, na verdade ela é muito inteligente. É um legislador que
a fez, ele entendeu o sistema de forma muito inteligente. É claro que o país mudou, a estrutura mudou, muita coisa mudou. Hoje existem centenas, quase 500 propostas, né, quase, tramitando no nosso Congresso, de alterações ou de modificações e legislações que interessam ao nosso sistema profissional. Dentre elas, algumas que propõem algumas alterações na nossa legislação profissional. Hoje nós trabalhamos, e aí a segunda parte do nosso workshop aqui vai falar um pouquinho da ação parlamentar, né, Renato? E a ação parlamentar hoje, ela, na gestão do presidente Joel, ela tem intensificado as suas ações de uma forma muito interessante, muito inteligente. Então, nós atuamos no legislativo, no executivo, no judiciário, como nunca aconteceu nesse sistema. Então, mais uma vez, é motivo de orgulho de poder estar trabalhando com nessa frente. Enfim, eu não vou me alongar, discurso bom é discurso curto. Nós temos uma tarde aí longa. Eu gostaria de parabenizar a todos que, de alguma maneira, participaram, estão participando da organização e da realização desse evento. Em especial aqui, Renato, mais uma vez, parabenizar você pela organização do nosso workshop, agradecer a presença, professor Edson, é uma honra estar aqui com o senhor, não é diferente Rossafra, não é diferente Simone, e todos os outros que vierem nessa tarde. Espero que tenhamos aí uma excelente tarde de trabalho, obrigado, um grande abraço. Maravilha, nosso superintendente da Superintendência de Integração do Sistema Osmar Barros. Lembrando que esse desafio foi dado em 2019, quando eu trabalhei junto à assessoria de gabinete do presidente Joel. Então, isso é fruto de um trabalho que vem desde a época do Luiz Antônio Rossafra, que falou há pouco. Então, é uma sequência, né? A gente está dando só continuidade. Simone Bahia, que hoje também está na assessoria de gabinete, também nos ajuda bastante, fez parte da organização. E antes de passar o vídeo do professor Edson, aproveitar que ele está aqui com a gente. Professor Edson, nós vamos passar o seu vídeo, mas caso o senhor queira dar uma palavrinha, que é sempre uma satisfação ouvi-lo, e desde já eu reitero o agradecimento feito aqui pelo nosso chefe de gabinete, Rossafra, por todo o trabalho que o senhor desenvolveu nesses últimos anos, junto ao CNP. Eu espero, com base no que nós fizemos no 10º CNP, estar dando, pelo menos, sequência ao trabalho que o senhor desenvolveu e não estar desapontando o senhor. Então, o que o senhor fez lá de continuidade, o nosso CNP, para quem não sabe, ele surge em 1993, então eu não sei, mais ou menos, o professor Edson pode falar um pouquinho em que ano que ele começou esse envolvimento, mas nós apenas estamos dando sequenciamento, porque é o que eu sempre digo, o CNP, ele é um trabalho institucional, ele não é um trabalho de gestão, então tem que ser dado continuidade e sempre em processo de melhoria contínua, trabalhando com essas modernizações do nosso país. Professor Edson, eu sei que nós temos um vídeo seu para passar, mas se o senhor puder dar uma palavra, eu agradeço. Seu áudio, professor. Boa tarde para todos os que nos acompanham nesse painel. Superintendente Oscar, o nosso colega Rossafra, com o qual já cito, desde já, participamos de inúmeros Congressos Nacional de Profissionais, em especial o do ano 2001, no qual foi aprovada as mudanças no Código de Ética Profissional, também meus cumprimentos a Simone e ao Renato. Eu diria que essa linha do tempo que apresentaremos na exposição a seguir é uma linha expandida. Começou em 1862 e vai até o ano de 2022, quando será realizado o 11º Congresso Nacional de Profissionais, que nós chamamos de processo de realização dos congressos nacionais, estaduais e eventos precursores, envolvendo milhares e milhares de profissionais.
essa retrospectiva que faremos dos 10 já realizados poderá ter, digamos assim, um condão, a capacidade de motivar os organizadores desse 11º para realizá-lo de uma maneira um pouco diferente daquelas. Talvez se atendo mais à finalidade precípua dos congressos, conforme decorre das resoluções que o criaram, de acordo com qual os congressos tratam das relações entre a sociedade e o sistema profissional, ou o sistema profissional e a sociedade, e não propriamente das questões internas, digamos assim, técnico-administrativas e de legislação interna do sistema profissional. Então, nessa exposição que será passada a seguir, que nós não podemos abordar todos os 10 congressos, porque o tempo é reduzido, abordamos apenas 4, os 2 últimos serão abordados na continuidade do painel. Ali, talvez nós consigamos nos inspirar nos temas discutidos e nos resultados conseguidos, obtidos, para talvez construir uma pauta para o 11º, que seja também representativa daquele momento histórico difícil no qual estaremos em 2022. Ou seja, numa pós-pandemia, espero que seja pós e não uma terceira onda, e também um ano eleitoral complicado. Então, eram essas considerações preliminares, meus agradecimentos à comissão organizadora pelo convite que fizeram para mim participar desse painel, e vamos à exposição. Maravilha, professor Edson. Bom dia. Nossos cumprimentos iniciais aos colegas que nos acompanham e agradecimentos à comissão organizadora da SOEA Connect pelo convite. Como o tempo é curto, passaremos imediatamente à exposição. A nossa exposição é sobre a linha do tempo dos Congressos Nacional de Profissionais, ou seja, uma retrospectiva dos congressos já realizados. Nós optamos por dividir a linha do tempo em 4 períodos, sendo o primeiro deles o da proto-história do nosso sistema profissional, o segundo, o da construção dos fundamentos do sistema profissional, e o terceiro, do aperfeiçoamento dos processos e da integração organizacional e social. O 4º período seria, então, um período prospectivo do balanço histórico e de um projeto de futuro. No primeiro período da proto-história, nós temos algumas datas emblemáticas aqui a considerar. Tudo começou em 1862, com a criação da primeira organização profissional do país, o Instituto Politécnico Brasileiro. Depois, em 1889 e 91, tivemos o artigo 73 da primeira Constituição Republicana, dispondo sobre os cargos públicos, civis ou militares, são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições de capacidade especial que a lei estatuir. Pouco mais adiante, em 1933, a edição dos decretos federais 23.196 e 23.569, regulamentando as profissões da agronomia, engenharia, arquitetura e agrimensura, e criando um sistema de autarquias-conselho com a finalidade da fiscalização do exercício dessas profissões. No segundo período da nossa linha do tempo, teremos outras datas emblemáticas a considerar. De 1934 a 45 foi um tempo perturbado
pela Segunda Guerra Mundial envolvendo o Brasil. Nesse período, nesse momento, o CONFEA baixou as suas primeiras normativas e realizou as suas primeiras semanas oficiais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Em 1946, a nova Constituição, dispondo sobre o parágrafo 14 do seu artigo 141, de acordo com o qual é livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer. Já em 1966, é aprovada a Lei 5.194, até hoje vigente, modernizando a regulamentação e fiscalização das profissões da engenharia, da arquitetura e da agronomia. Em 1990, é realizada a 47ª Semana Oficial da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que decidiu fazer de 1991 e 92 os anos constituintes do sistema CONFEA-CREA. Desse processo constituinte do sistema, nós teríamos alguns resultados aqui a apresentar de forma sucinta. Uma minuta de anteprojeto de lei com alterações da Lei 51/94 foi aprovada. A transformação dessa minuta pelo Senado Federal no projeto de lei do Senado 182, que, infelizmente, não prosperou. E a Resolução 373 do CONFEA, implementando algumas dessas alterações possíveis através de um instrumento administrativo e criando os Congressos Nacionais de Profissionais. 1993, começa a era dos congressos nacionais, estaduais e dos encontros microrregionais. Temos aqui, nesse slide, uma visão dos 10 congressos que se desenvolveram nos 26 anos. Não teremos tempo de abordar todos eles, por isso escolhemos o primeiro, o terceiro, o sexto e o oitavo, sendo que o 9º e 10º congresso serão objetos de uma palestra específica na continuidade dessa reunião. Então, com referência a esses congressos, nós teremos 5 elementos aos quais eles serão referenciados: o contexto histórico em que aconteceram, os temários e seus desdobramentos, alguns dados da realização, algumas propostas aprovadas e trechos das cartas declaratórias. O primeiro desses Congresso Nacional de Profissionais aconteceu em Águas de Lindóia, no ano de 1993. No contexto, encontramos um país em momento importante de sua revisão constitucional. No sistema, o desejo da implementação das decisões do projeto constituinte, realizado 2 anos antes, e a crescente consciência da necessidade de um projeto de nação para o Brasil. O temário não poderia ter sido outro, um projeto para o Brasil, desdobrado em a retomada do desenvolvimento, a revisão constitucional e rumos da organização profissional. Os dados deste congresso, que poderíamos apresentar, são centenas de eventos precursores realizados e milhares de propostas encaminhadas ao debate nos congressos estaduais. Congressos que aprovaram 302 propostas estaduais e as encaminharam ao Congresso Nacional de Profissionais. O Congresso Nacional de Profissionais aconteceu com a participação de 172 delegados que aprovaram 160 propostas nacionais sistematizadas. Dentre essas propostas, destacamos pressionar o Congresso Nacional para aprovação de mudanças na Lei 51/94, implantar a engenharia, arquitetura e agronomia públicas e adiar a revisão constitucional. E da carta
pensamos o seguinte trecho: entendem os profissionais brasileiros que um projeto para o Brasil deverá necessariamente encarar os desafios de definir novas bases para o desenvolvimento. Já o terceiro Congresso Nacional aconteceu em Natal, Rio Grande do Norte, no ano de 1999, em um momento histórico peculiaríssimo. Eis que uma medida provisória, tratando da organização da Presidência da República e dos Ministérios, introduziu um novo artigo em sua 35ª reedição, o artigo 58, que dispôs: os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado e não mais em caráter público, como dizia a Lei 51/94. E no artigo 7º o parágrafo 7º desse artigo 58, os conselhos providenciarão, até 30/6/98, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido nesse artigo. E, para cumprir o prazo, o sistema aprovou um estatuto provisório e decidiu submeter a minuta de um estatuto definitivo à consideração do terceiro CNP, cujo temário, então, foi o da discussão da minuta dos estatutos do sistema Confea-CREA. Nos 24 congressos estaduais realizados, mais de 12.000 profissionais discutiram essa minuta. Da discussão final, por parte dos 298 delegados ao Congresso Nacional, resultou a aprovação de um projeto de estatutos para o sistema Confea-CREA. Encaminhado à apreciação do plenário federal, a tramitação desse projeto foi interrompida pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, em resposta às ADINs impetradas. Declararam a inconstitucionalidade do artigo 58 e determinaram o imediato retorno das autarquias corporativas ao comando de suas leis anteriores. No caso do sistema Confea-CREA, ao retorno da Lei 51/94 de 1966. Aproveitamos da carta declaratória o seguinte trecho: o sistema Confea-CREA, independente de todas as sugestões de características pontuais, tem definido, sob ponto de vista mais amplo e sob uma visão orgânica do Estado e da nação, a urgente adoção de um novo modelo de desenvolvimento. O 6º CNP aconteceu no Rio de Janeiro e a segunda etapa em Brasília, no ano de 2007. No contexto, a decisão de aprofundar as discussões a respeito das propostas aprovadas no processo constituinte do sistema em 91/92 e dos princípios e valores que embasaram o Código de Ética Profissional aprovado em 2002. O temário foi um novo pacto profissional e social para o sistema Confea-CREA. Mais de 20.000 profissionais participaram dos 293 eventos da fase estadual, que em todo o país aprovou 308 propostas estaduais. Da fase nacional, participaram 373 delegados, que, ao final de seus trabalhos, aprovaram 49 propostas nacionais sistematizadas. Algumas dessas propostas: instituir exames de proficiência, tipificar como crime o exercício das profissões integradas ao sistema Confea-CREA, instituir a representação federativa plena no Confea e limites para a composição dos plenários regionais, legalizar e implantar a engenharia, arquitetura e agronomias públicas do país. Da carta, aproveitamos
os profissionais declaram-se aptos a responder aos desafios para o desenvolvimento sustentável e não abdicam da plenitude de suas responsabilidades no atendimento das demandas da sociedade. O 8º CNP aconteceu em 2013 em Gramado e Brasília. Do contexto, destacamos a conscientização e mobilização dos profissionais para um novo esforço, agora visando a atualização da legislação e a maior integração do sistema com a sociedade. Do temário, constou a discussão do marco legal, competência profissional para o desenvolvimento profissional. Na fase estadual, 10.000 proposições foram discutidas. 1.500 aportaram nos 27 congressos estaduais, e neles, 438 propostas foram aprovadas. Na fase nacional, realizada com a participação de 509 delegados, essas propostas estaduais transformaram-se em 71 propostas nacionais, depois de aglutinadas, 24 foram finalmente aprovadas. Foram aprovados 3 anteprojetos propondo alterações na Lei 51/94, a Lei Básica do Sistema, na Lei 49/50A, a Lei do Salário Mínimo Profissional, a Lei 64/96, a Lei da Mútua, e também 3 anteprojetos de lei propondo alterações em outras leis e decretos, não diretamente relacionados ao sistema. Mais 2 minutas de novas resoluções. E 16 dessas propostas foram consideradas apenas como dependentes de ações de gestão e, consequentemente, enviadas ao plenário do Conselho Federal para as devidas providências. Da carta, aproveitamos. A sociedade brasileira despertou e das ruas ouviram-se vozes a demandar mais mobilidade e planejamento urbano e rural, mais energia, mais saneamento básico, mais habitação, mais desenvolvimento social, rural e urbano, mais oferta de alimentos, mais sustentabilidade, mais acessibilidade, mais educação e ética, mais segurança, menos corrupção. Repito, menos corrupção. Chegamos ao 4º bloco da nossa linha do tempo, no qual abordaremos a necessidade de um balanço do processo de realização de CNPs e sobre um projeto de futuro, com uma sugestão para o 11º CNP. Do balanço histórico, consideraremos elementos quantitativos e qualitativos. Entre os elementos quantitativos estão o número de eventos realizados ao longo desses 10 CNPs e as propostas apresentadas. O quadro é ilustrativo desses elementos. Os encontros micro-regionais foram realizados perto de 2.000 deles, com a apresentação de aproximadamente 20.000 propostas. Os congressos estaduais, 200 deles, no transcurso dos quais foram apresentadas 4.500 propostas. E o CNP, dos 10 realizados, 900 propostas nacionais sistematizadas deles se originaram. Com referência aos elementos quantitativos, eles tratariam de propostas, de tipo de propostas e da discussão de seus alinhamentos. Mas, com referência a esses elementos, ainda alguns estudos e análises estarão por ser feitas. Ainda sobre o balanço histórico, teríamos uma avaliação crítica dos resultados obtidos.
e das providências tomadas ou ainda em andamento. Temos aqui vários exemplos que não poderão ser abordados aqui em função da exiguidade do tempo. Ainda sobre o balanço histórico, coisas que, salvo o melhor juízo, pouco melhoraram nos 26 anos de Congresso. Igualmente, um conjunto de exemplos que ficarão para outra oportunidade de discuti-los. Finalmente, chegamos à proposta preliminar para o 11º CNP, a realizar-se no próximo ano 2022. Para apresentar essa proposta, nós utilizamos o mesmo molde, o mesmo formato apresentado quando da discussão dos congressos anteriores. No contexto desse 11º CNP, nós diríamos, encontraremos um mundo em crise. O Brasil em plena crise sanitária e institucional, com sérias consequências políticas, sociais e econômicas. E, sem dúvida alguma, um período pré-eleitoral conturbado. Para o temário, como uma proposta preliminar, revisitar as propostas históricas dos CNPs e alinhá-las às perspectivas de futuro dos integrantes do sistema Confea-CREA. Os dados que imaginamos disponíveis ou disponibilizados em 2023 seriam maiores motivação e mobilização do universo profissional para o CNP. Um processo de realização precedido por um amplo trabalho de comunicação. Contribuições de uma pesquisa nacional censitária, com opinião e situação dos profissionais, a exemplo daquela que foi realizada pela Vox Populi em 1992, por ocasião do processo constituinte do sistema. E ainda mais, referência aos princípios e valores do Código de Ética Profissional. Como propostas genéricas, representativas da conscientização e da capacidade profissionais de objetivar, tanto a partir do balanço analisado, como das expectativas de futuro almejadas. E para a carta, uma sugestão, uma síntese histórica das cartas declaratórias dos CNPs realizados, com o resgate das conquistas do passado e uma profissão de fé no futuro do país. Era o que tínhamos a apresentar. Muito obrigado. A palestra estará à disposição dos interessados no site da SOEA Connect. Maravilha, muito boa. Obrigado pela contribuição do vídeo, professor Edson. Com certeza vai nos ajudar a construir um Congresso Nacional, o 11º Congresso Nacional de Profissionais. Agradeço de novo a sua disposição, o seu tempo. E agora, para a gente dar continuidade à nossa programação, antes de dar início à minha apresentação sobre as propostas do 9º e do 10º, trazendo um pouco essa linha histórica, o professor Edson foi mais profundo ainda. Eu começo em 1993, o professor Edson vai para 1980, no período de 1980, mas eu queria aproveitar e pedir para que os participantes que estão nos vendo aí, eles nos interajam com a gente, deixando pergunta, eu vou estar ali anotando, e no final da minha apresentação, no final da apresentação da Simone, que é logo depois da minha, a gente tem uma discussão, um debate aqui construtivo. Então, eu vou estar fazendo a minha exposição agora e destaco novamente aí para que os semanistas que puderem participar, contribuindo com perguntas, serão todas muito bem-vindas. Vou compartilhar minha apresentação.
Beleza? Bom, acompanhamento das propostas do número do 10º CNP, nós fizemos, a partir do nono, em 2019, uma transparência. Então, se você entrar hoje no site www.cnp.org.br, você vai ter as 54 propostas e as propostas também oriundas do 10º, como uma forma de dar transparência. Eu vou estar passando isso para vocês, mas antes disso, complementando ali o que o professor Edson colocou, a gente vem com a linha histórica dos congressos já realizados desde de Águas de Lindóia, em 1993, 1996, Fortaleza, Ceará, Natal, Foz do Iguaçu, em 2001, São Luís do Maranhão, em 2004, Rio de Janeiro, em 2007, Cuiabá, em 2010, Gramado, em 2013, Foz do Iguaçu, em 2016 e, finalmente, Palmas, 2019. Destaco que a minha participação como profissional, pela primeira vez conhecendo o CNP, foi em Gramado, e a partir daí me interessou muito essa proposta democrática e constituinte de nós trazermos as propostas e os anseios dos profissionais para o sistema Confecrea Mútua. E destaco aqui também que a gente conseguiu trabalhar nas propostas a partir do nono, que foi onde nós tivemos profundidade de tratar as propostas. E essa transparência, mais para frente, vocês vão ver que trouxe um impacto positivo para o nosso sistema. Então, esse evento, conforme já colocado pelo professor Edson, ele é a cada 3 anos. Nós reunimos os 27 regionais, trabalhamos com os eventos estaduais, trazemos as propostas e levamos para aprovação no nacional. Nós temos uma ferramenta fantástica e nós só precisamos, cada vez mais, trabalhar com esse processo de melhoria contínua e de usarmos essa ferramenta a favor dos nossos profissionais e em prol da sociedade. Bom, a gente fez um histórico aqui das palavras mais utilizadas no 10º CNP, que foi desenvolvimento, pacto social, estratégias, ética, ensino, atuação do sistema, políticas, organização profissional, estatutos, planos, sistema Confecrea. E a gente, com base nessas chuvas de ideias, a gente destaca aqui o que já foi colocado pelo nosso chefe de gabinete, Rossaf, o que já foi colocado pelo nosso superintendente de integração do sistema, que é o Osmar, e o que foi também destacado pelo professor Edson. Resolução 1013 de 2005. O que ela diz, né? Vou ler na íntegra para que a gente entenda a essência, né? O Congresso Nacional de Profissionais é um fórum organizado pelo CONFEA, apoiado pelos CREAs e pelas entidades nacionais, que tem o objetivo de discutir e propor políticas estratégicas e programa de atuação visando a participação dos profissionais das áreas abrangidas pelo sistema Confecrea no desenvolvimento nacional, propiciando maior integração com a sociedade e entidades governamentais. Então, isso foi sedimentado na fala do professor Edson agora inicialmente, e é o que a gente precisa trabalhar para 2022. Então, nós estarmos tratando o CNP na SOEA Connect um ano antes já é, de fato, uma virada de chave e algo que a gente tem que trabalhar e tratar com carinho, preparando aí 2022, aí os profissionais interessados não precisam ser necessariamente conselheiros regionais, existem os delegados com e sem mandatos, vocês podem tirar essas dúvidas também, de como vocês podem contribuir ano que vem, e aí eu fico à disposição para estar tirando qualquer dúvida que vocês tenham. Eu vi que no chat já tem profissionais que participaram também dos CNPs passados e que querem contribuir para o 11º CNP. Então, a gente fica à disposição para absolver e trazer as sugestões que vocês tiverem. Bom, sobre as propostas. Nós tivemos 54 propostas do 9º CNP, 48 foram concluídas e 6 estão tramitando. Então, como eu disse, essa foi uma inovação, não uma inovação, né? A gente espera que a gente esperava que as propostas
oriundas dos outros CNPs, a gente também tivesse esse trabalho. Mas a gente fez o básico, que foi da transparência. Então, das 54 propostas, 48 concluídas e 6 tramitando. Hoje, no site que eu citei, www.cnp.org.br, vocês vão ter um PDF, onde vocês clicam e vocês vão ter as conclusões dessas propostas e como está a tramitação dessas 6. O que a gente espera disso para o 11º CNP? É que nós verificamos que, historicamente, no evento 10º CNP, muitos delegados garimpavam propostas dos antigos CNPs, davam uma modificada e apresentavam novamente. Com a transparência das propostas, a gente já acaba isso no primeiro momento. A gente já fala, ó, isso foi tratado no 9º e foi dado essa conclusão, foi dado esse encaminhamento. Então, é mais uma forma de nós trabalharmos com mais musculatura nas propostas que vão ser trabalhadas para 2022. Agora melhorou? Tá. Não sei o que aconteceu, mas... bom, a gente fez um cronograma aqui de... Não? Deixa eu tentar dar uma melhorada aqui. Um momento, eu acho que meu áudio está baixo, só vou dar uma olhadinha aqui, tentar aproximar. Melhorou, beleza. Isso aí. Nova tecnologia é isso. Pessoal, esse foi o cronograma que nós fizemos do 10º CNP e, historicamente, nós tínhamos também essa questão de trabalharmos no ano que era realizado o CNP. Então, o que nós estamos fazendo hoje, tratando esse tema na SOEA Connect, um ano antes, já é essa virada de chave da gestão aí do presidente Joel, juntamente com o superintendente da CIS, Osmar, e o chefe de gabinete, Rossafa, assessora de gabinete, Simone. Estamos trabalhando em conjunto através de um GT-CNP, que já foi aprovado em plenária, que já está trabalhando junto com a organização da SOEA, do ano que vem. Então, nós estamos antecipando um ano antes. Então, a questão dos convênios com os regionais, para que eles realizem os congressos estaduais profissionais, não vai ser também feito muito em cima da hora. A gente vai ter um trabalho de antecipar isso e esperamos que as qualidades das propostas sejam também resultado desse planejamento que a gente está trabalhando com bastante carinho. Então, coloquei esse cronograma só para vocês terem uma ideia de como que a gente trabalhou no 10º CNP. Agora, sobre as propostas do 10º CNP, que nós já inovamos também, e daqui a pouco eu vou estar apresentando. Das 35 propostas, 9 concluídas e 26 tramitando dentro das unidades do nosso sistema Confecrea. Um outro detalhe, e aqui eu quero agradecer a público, a todas as unidades do nosso sistema, que estão sobre os guarda-chuvas da CIS, SEG, SAF, que olham agora essas propostas com bastante carinho e tentam tratar da melhor forma possível. Agradecer também aos conselheiros federais que trabalham para que essas propostas sejam concluídas e assim a gente dê transparência aos nossos profissionais. Então, de 35 propostas oriundas do 10º CNP, nós temos 9 concluídas e 26 tramitando. Qual que é a inovação das propostas relacionadas ao 10º CNP? Então, nós temos aí o site, que eu já cansei de dizer, e espero que vocês acessem e divulguem, que é o cnp.org.br. Você tem lá o menu acompanhamento das propostas. Você vai no menu 10º e todas as nossas propostas estão com um link junto ao SEI. Então, quando você clicar nesse link, você vai saber exatamente em qual unidade está a proposta. Então, essa é a transparência, essa é a inovação que a gente trouxe para esse 10º e vai melhorar para o 11º. Então, ao clicar no link, você abre lá o processo e você sabe que todas começam no CEDOC, vai para a unidade responsável. Tem a data, a hora da tramitação e a unidade organizacional. Tudo isso está disponibilizado no site. O que propomos com essas premissas? Então, aqui, dentro do que o professor Edson colocou, o que nós vamos querer para 2022?
Então, nós vamos aprovar um tema central. Nós teremos os eixos temáticos, que também será aprovado dentro das unidades organizacionais e também pelo nosso plenário, do qual nós vamos dar celeridade para que isso seja feito o quanto antes. Dentro do objetivo do CNP, como eu destaco e reitero, políticas públicas, estratégia e programas de atuação. Então, dentro desse objetivo, nós temos que ter aderência institucional, que são temas e subtemas pertinentes às finalidades institucionais do sistema CONFEA-CREA. Que é a questão de pensar no desenvolvimento nacional, né? Pensar em estratégias da agronomia, da engenharia, da geociência para o desenvolvimento. Nós temos que integrar, né, o quarto, nós temos que integrar os temas e subtemas que possibilitarão a integração do sistema. O áudio está ruim ainda, técnica. Está baixo. Vou trazer mais para cá. Beleza. Então, só para voltar aqui, o que nós esperamos para 2022? O que nós esperamos para 2022 é a aprovação de um tema central, os eixos temáticos. Dentro desses eixos temáticos, nós temos que trabalhar com políticas públicas, estratégia e programa de atuação, conforme a 10.13 do CNP, a resolução. Nós temos que ter uma aderência institucional, que são temas e subtemas pertinentes à temática, com finalidades institucionais do sistema CONFEA. Beleza. Pensar estratégias da engenharia, que é o desenvolvimento nacional, e a integração, que são os temas e subtemas que possibilitarão a integração do sistema CONFEA-CREA com profissionais, empresas de engenharia, agronomia, os entes governamentais e a sociedade em torno de uma agenda nacional de interesse comum. Peço desculpas aí pelas falhas no áudio, pela oscilação na internet, num lugar um pouco distante, mas eu quero agradecer e colocar um momento de muita felicidade. Essa apresentação foi feita em conjunto com o assessor do gabinete da presidente, Alexandre Bossato, que trabalha juntamente com o chefe de gabinete, Luiz Rossafa, e também a Simone Bahia, que vai ser a próxima que irá apresentar na sequência. E dizer que eu estou muito feliz com esse desafio colocado pelo presidente Joel em 2019 e espero contribuir ainda mais para 2022, para que a gente avance em prol do sistema CONFEA-CREA, com abertura de caixa, com desburocratização. E é isso. Um abraço e peço desculpa pelo áudio. Bom, meu áudio continua difícil ou todos me escutam? Só? Tá bom? Meu áudio continua legal? Tá baixo. Beleza. Tá oscilando, que eu acho que é o sinal da internet. É o lugar que eu estou. Peço desculpa novamente. Pessoal, na sequência, então, para que a gente mantenha a nossa programação, de novo, reitero aí para que vocês façam as perguntas. Na sequência, nós vamos ter agora a apresentação da assessora de gabinete da presidência, Simone Bahia, que vai falar um pouco sobre a questão da 594, das propostas que foram oriundas e também colocadas pelo professor Edson, de que forma que a gente vai avançar nisso. Simone, a palavra é sua. Desejo uma excelente apresentação e, novamente, façam perguntas e interajam com a gente, pessoal. O momento é esse, é muito importante. Um abraço. Boa tarde a todos e a todas. Eu espero que esteja bom o som. Bom? Bem, como o Renato já me apresentou, meu nome é Simone Bahia. Eu sou engenheira química. No momento estou assessora do gabinete do CONFEA. E eu vou falar sobre a 5.194. Sobre as propostas que tiveram foco. Já está compartilhando? Já está aparecendo a apresentação? Ainda não, Simone. Opa. Você tem que compartilhar aí. E foi? Foi. Coloca no modo apresentação, Simone. Melhor? Melhor.
Ok. Só para destacar, Simone, para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, o seu tema será estudo de caso das propostas relativas à lei número 594 de 1966. É isso. Tá, Isso. ok? Boa apresentação. Obrigada, Renato. Bem, boa tarde a todos e todas. Esse é um estudo de casos que surgiu com uma ideia do nosso chefe de gabinete, foi uma demanda do nosso chefe de gabinete. E uma missão, né, de fazer o levantamento de todas as propostas dos CNPs que tinham foco na mudança da Lei 5.194 de 66. Então, para a gente tratar desse tema, que é um tema bem diverso, nós tivemos que fazer pesquisa, né, dentro do nosso sistema, porque nós estamos falando aí de 26 anos no momento, né, caminhando aí para 3 décadas de CNP. Um dos lugares que nós pesquisamos, lógico, foi o SEI, que é o nosso Sistema Eletrônico de Informações, onde estão nossos processos. Nos cadernos do CNP, nós fizemos uma consulta ao nosso setor de documentação do CONFEA e consultamos o nosso corpo técnico. Aqui eu já quero agradecer o corpo técnico, o pessoal da GTE, né, o Edgar, que é analista, que já trabalhou com o CNP anteriormente, a SEDOC, a Célia, e no gabinete o nosso colega Borsato, que eles foram muito atenciosos, têm uma memória de todo esse histórico dos CNPs que tem ocorrido ao longo dos anos e nos ajudaram muito nessa pesquisa. Nem tudo está no sistema ainda, né? Muita coisa é nova, o sistema é novo e temos muita história para contar dos CNPs. Então, aqui eu fiz uma breve linha de tempo das propostas dos CNPs com foco na Lei 5.194 de 66. No primeiro CNP, nós tivemos 2 propostas com foco na lei. No segundo CNP, nós tivemos já 4 propostas que tinham com foco a mudança à lei, ou então estavam relacionadas à lei. Ao longo de um período aí até relativamente grande, né, nós tivemos uma passagem entre o segundo e o sexto CNP que não tivemos propostas com foco na mudança da lei. Nós fomos já ter no sexto CNP, já tiveram 19 propostas com foco na mudança da lei. No sétimo, nós tivemos uma proposta. No oitavo, 16 propostas, né? No nono, 5 propostas e no 10º, 2 propostas. Uma coisa interessante e importante de se pontuar no que se refere às propostas, ao acompanhamento, e eu não vou colocar como uma dificuldade, mas é uma peculiaridade, é que até então, até o 8º CNP, uma característica que existia era que as propostas todas, não só as relacionadas à mudança da Lei 5.194 de 66, mas todas do CNP, elas ficavam alojadas, agrupadas em um único processo. Ocasionalmente estavam em 2 processos, mas, no geral, um processo. Então, elas tramitavam dentro de um único processo junto com todas. E, a partir do 9º, você tem um processo por proposta. Para a gente que começou a fazer esse acompanhamento, eu e Renato, o gabinete, ficou mais tranquilo de acompanhar proposta a proposta, né? Ficou mais viável de fazer esse acompanhamento mais de perto, porque às vezes acontecia de você ter uma proposta ao longo de um processo de 10, 11, 12 volumes, e você ter que ficar procurando aquela proposta. O 8º, como o doutor Edson já pontuou na apresentação dele, ele tinha uma característica, né, que era realmente essa questão do marco legal. E entre os anteprojetos que resultaram, né, como essa contribuição daquele CNP, foi um anteprojeto de proposta de alteração da Lei 5.194 de 66. Então, ele é bem peculiar nesse sentido. Então, voltando a falar das propostas, no início, né, nos primeiros CNPs, uma característica que existia nas propostas era de que elas focavam no quê? Em manter a natureza jurídica da lei, manter a regulamentação da lei, manter a composição do plenário, ter técnicos no plenário do CONFEA, ter mais arquitetos ou representação de todos os estados.
e ainda algumas tinham assim, manter a lei e lutar pela mudança, manter a regulamentação e lutar pela mudança. Então, eram características dos primeiros CNPs. Ao longo da trajetória das propostas, no que se refere a esse foco na mudança, você passa a ter alguns diferenciais. A questão da federalização, ela passa a ser relativamente constante, nessa busca de se ter um conselheiro por estado, né? A questão de ter máximos e mínimos, ela passa a ter foco bastante ao longo do período. O exame de ordem, ele passa a ter também foco. Você ter exame para estrangeiros, você ter a anuência do CONFEA para a criação de novos cursos, você ter mais penalidades no que se refere às infrações de ética, você ter a questão da receita. Então, a gente nota que as características das propostas elas mudaram, mas existe uma certa repetição, principalmente no que se refere à questão de composição de plenário, de eleições diretas, de eleição para CREAs, de eleições para conselheiros federais. Isso é uma constante, né? Elas sempre se repetem e de formas diferentes. No fundo, a proposta é igual, que se tenha um conselheiro federal por estado, mas ela foi escrita de maneiras diferentes em tempos diferentes, né? Então, são características que foram ocorrendo ao longo dos anos, mas elas sempre se repetem, né? Então, a gente observou isso ao longo dos anos. Quando a gente foi fazer esse levantamento, nós observamos que foram, no final, 49 propostas apresentadas, porque algumas elas são múltiplas, digamos assim, aumentar o número de conselheiros e ter da modalidade da arquitetura, por exemplo, ou ter de técnicos. Então, elas são propostas compostas, elas não são propostas unitárias, né? Então, deu 49 ao longo desse período, até o 10º CNP. Dessas, 96% estão concluídas e 4% estão em tramitação. Esse termo concluída, nós tivemos que utilizá-lo para poder fazer um melhor entendimento do que acontece nessa conclusão. O que é essa conclusão para a gente? Essa conclusão significa que essas propostas elas foram arquivadas ou esse processo em que estava essa proposta foi anexado a outro processo. Usando o termo do grande Ariano Suassuna, num personagem do Alto da Compadecida, eu diria que elas cumpriram a sua missão, cumpriram o seu destino. Então, essas propostas elas estão concluídas porque elas cumpriram a sua missão. De alguma forma, elas contribuíram para o nosso sistema. Ou seja, elas estão concluídas, mas elas não estão perdidas, tá? E 2 ainda estão em tramitação. Elas estão em tramitação na APAR, que é a nossa assessoria parlamentar. E, nesse momento, eu vou passar para dar um pouquinho da visão do que está acontecendo ou do que ocorreu com essas propostas. Então, vamos primeiro tratar das concluídas, né? Daquelas que já cumpriram a missão delas. Dessas 47 que estão concluídas, né? 26 foram arquivadas. Desse arquivamento, o que aconteceu? Uma parte já foi atendida, né, de alguma forma pelo sistema, aí vocês vão dizer, não, mas a lei não mudou. Mas algumas propostas, embora elas tivessem foco na lei, ou foco na mudança da lei, efetivamente não era necessário mudar a lei para atender aquela proposta. Você podia alterar um regimento interno, alterar uma resolução, e isso era possível. Ou já estavam sendo atendidas pelo sistema de alguma forma. Você teve 16 não atendidas, e esse não atendimento, no geral, se deu porque passou por todas as instâncias, tá? E acabou no plenário e foi para arquivamento e não foi atendida por algum motivo. Por exemplo, isso é inviável de fazer, isso não requer uma lei, isso não está dentro das nossas atribuições, isso requer que eu interfira numa entidade, por exemplo, isso não é atribuição do CONFEA. E das propostas com os seus processos anexados a outros processos, né, que elas estão concluídas, elas também cumpriram sua missão, temos 21. Passando já. Vamos falar então das atendidas, né, que é uma boa, realmente atendidas, elas foram atendidas. Elas se referem principalmente àquelas lá do início dos CNPs, né? 4 dessas propostas, elas tinham um foco
o cerne, em manter a natureza ou a lei como estava. Então, elas tramitaram dentro do sistema, todo mundo foi informado sobre o assunto, ó, as pessoas não querem mudar a lei, ou as pessoas querem manter a natureza jurídica do sistema, mas querem lutar pela mudança da lei. Isso foi feito, foi criado a par, e elas acabaram sendo atendidas. 4, elas se referiam às eleições diretas no sistema em vários níveis. E aí as resoluções do próprio CONFEA, elas atenderam, né? A nossa legislação depois atendeu, e não foi necessário você modificar a lei para atender. Você queria eleição direta para presidente, eleição direta para conselheiro federal, né, nos estados. Alguns queriam, diziam que tinha que ser engenheiro, ter o máximo e mínimo, né, e essas não foram atendidas. Uma dizia que queria uma minuta para a sustentabilidade do sistema. E agora nós temos a Comissão de Sustentabilidade do Sistema, né? Então, ela acabou sendo atendida. Não teve só a minuta para a sustentabilidade, ela tem toda uma comissão que trata desse assunto. E a outra, ela se referia basicamente ao sistema manter a questão do voto não obrigatório, não ter voto não obrigatório. Então, isso não era necessário mudar nada, o voto não é obrigatório no sistema. Então, ela já foi considerada atendida e foi arquivada. Ok? Falando das não atendidas, o que aconteceu com essas não atendidas? Elas são 16, e algumas elas tiveram questão de decurso do prazo, né? Elas foram tramitando, e ao longo do prazo, ou perda de objeto, o que aconteceu? Elas pediam, por exemplo, para ter arquiteto no plenário, você ter conselheiros federais da modalidade arquitetura. Os arquitetos saíram do sistema. Passou o prazo, então não faz sentido você ter esse tipo de proposta, você alterar mais a lei. Outros falavam dos técnicos, então você perdeu o prazo ou objeto. Então, essas duas não foram atendidas, né? Porque realmente não cabem mais a nós, né? Eles não estão mais no sistema, nem os técnicos e nem os arquitetos. As outras, nós usamos o termo falta de arguição técnica ou jurídica ou legislativa. Por quê? Porque elas diziam assim: eu quero que tenha conselheiro federal de todos os estados, mas ela não dizia onde, quando, como alterar. Outra dizia assim, por exemplo, né? Eu estou citando exemplo, não vamos entrar em detalhes. Ela dizia: eu quero que os conselheiros eleitos por uma determinada entidade sejam eleitos por eleição direta, mas o sistema CONFEA-CREA, ele não pode interferir na entidade, né? Então, você não tem arguição jurídica. Ela acabou sendo... Ou então dizia: eu não quero que tenha conselheiro federal da instituição de ensino, né? Então, nós não temos como atender isso. Daí está na lei, se comigo você vai mudar, naquela altura entendeu-se... Aqui um detalhe, não se está criticando o que foi feito no passado das propostas, tá? Ao longo dos anos, alguns entendimentos, inclusive, mudaram, tá? Mas a gente está dizendo o que aconteceu com essas propostas, por que elas foram. Outras diziam assim: eu quero que tenha todos os profissionais de todos os níveis possam concorrer. Ou seja, eu estava falando basicamente dos técnicos, ou seja, de uma maneira diferente, mas agora nós não temos profissionais, todo mundo está no mesmo nível, né? São todos de nível superior. Ou então eu quero que profissionais técnicos possam concorrer à presidência do CONFEA ou presidência do CREA. Então, elas acabaram sendo arquivadas por esse problema, né? Por essas questões que não cabem mais, né? Nesse momento, nós não temos mais esses profissionais dentro do nosso sistema. As propostas concluídas e anexadas, né? Como eu disse, elas contribuíram. O que aconteceu? Um processo ele foi anexado a outro, que já estava tratando daquele assunto anteriormente, né? Ou seja, aquele processo que trazia aquela proposta ou aquelas propostas, ele deixou de andar sozinho. Ele só pode tramitar com aquele que foi anexado. É por isso que a gente diz que ele foi concluído. A melhor maneira, no momento, foi usar o termo concluído. Então, ele já cumpriu a sua sentença, né? Como eu citei Ariano Suassuna. E aí, o que aconteceu com alguns desses processos? 2 processos aí,
eles foram anexados ao processo 1581 de 2012, que é aquele processo que advém daquele anteprojeto, lá que nós falamos do 8º CNP, para a mudança da lei. Mas ele trata especificamente do quê? Da representação federativa. Então, 2 falavam disso, de todos os estados terem conselheiros federais, indicando qual artigo, inciso da lei, e eles foram anexados como contribuição a esse processo maior que já tramitava falando ou tratando desse assunto. Então, ele continua tramitando. Elas não foram perdidas, elas estão como contribuições, ok? Os outros 19, eles foram anexados ao processo 6883 de 2018, que aí eu coloquei que reúne várias propostas. E realmente ele reúne quase que a totalidade. Um pouquinho antes, em 2018, se tomou uma decisão, ainda não se tinha tido um grupo que tratava de assessoria parlamentar. E se decidiu que um processo todo ele ia conter todas as propostas do CNP que tratavam de várias, não só do CNP, né, de várias esferas que tratavam do assunto. Então, veio tudo para cá, veio a mudança da lei, veio a questão das escolas, né, de ter o exame de ordem, a questão de você ter toda a estratégia, a questão da ética. Então, tudo que tem da lei, quase, veio tudo para cá, para esse processo. E essas 19 propostas, esses 19 propostas em vários processos, elas foram anexadas aqui como contribuição. Então, são mais assuntos a serem tratados nesse processo. E eles estão anexados a esse aqui, elas não foram perdidas, ou seja, todas essas contribuições estão aqui, mas elas cumpriram o seu papel enquanto contribuições ao sistema. Aí, o que está tramitando, né? São, basicamente, as 2 propostas do 10º CNP. A Proposta Nacional Sistematizada 13, que trata da criação de dispositivo legal para embargo de obras e serviços, e a Proposta Nacional 30, que modifica a penalidade de infração do Código de Ética. Mas daqui a pouco nós vamos ter a apresentação do Guilherme e do Fernando, que vai tratar basicamente desse assunto. No momento, as 2 estão na APAR, para que a APAR, no caso dessa do embargo, ela elabore um texto, e na outra ela faça estudos e pesquisas também para elaborar uma proposta para atendimento dessas 2 propostas sistematizadas do 10º CNP. Só pontuando uma coisa, lembrando que aquelas propostas lá que estão anexadas, elas estão tramitando. Mas quando eu falo aqui, propostas tramitando aqui, a 13 e a 30, significa proposta do CNP, tá? Essa anterior ali, deixa eu só voltar. Essas daqui, que estão anexadas, o 6883 de 2018, ele não é um processo originário do CNP, mas ele acabou agregando as 19 propostas do CNP. E o 1581 de 2018, ele já era um projeto e ele acabou agregando propostas do CNP, tá? Por isso que eu falo que do CNP, enquanto proposta tramitando, nós temos 2, tá? Mas aquelas outras continuam tramitando naqueles 2 processos aos quais foram anexados. Muito obrigada a todos e todas, aos panelistas, e estou à disposição para possíveis perguntas. Obrigada, Renato. Maravilha, Simone. Vamos voltando aqui. Obrigado, Simone. Muito importante aí que você colocou em relação a esse histórico, a linha histórica da 594, de como que a gente está tratando, está colocando também a importância da nossa assessoria parlamentar, que é cadenciada pelo Guilherme, que vai estar falando agora, pela Denise, pelo Walter, pelo nosso grande amigo José Maria. Então, essa equipe toda, esse núcleo parlamentar, vem trabalhando bastante. Eu não consegui verificar perguntas aqui, eu vi muitos comentários. Eu queria aqui agradecer a participação do Frederico, do presidente Ricardo Rocha de Oliveira,
do conselheiro federal Daltro. Vou ler algumas mensagens aqui. Parabéns, Osmar, pela boa preparação para o nosso CNP. Presidente Ricardo Rocha, conselheiro Daltro, que também faz parte do nosso GT-CNP, conselheiro Daltro Pereira. Parabéns, amigos. Este assunto é de extrema importância para a nossa classe. Heloísa Bastos Amorim, representando como conselheira do CREP Pernambuco, CENG Pernambuco. Humberto Dalber, Heloísa de novo. Silvia Girardi, que diz que é um prazer ouvir o professor Edson Macedo. Silvia Girardi, eu quero aqui deixar registrado e parabenizar aí todo o seu trabalho e empenho, seu e da equipe, cadenciada aí pelo nosso gerente de comunicação, Felipe Pasqualini. Parabéns aí pela Soea Connect, que está rodando muito bem, só elogios. Tivemos também a coordenadora nacional de ética, Carmen Eleonora Cavalcante, que participou ativamente aqui também do chat. Carmen, historicamente, você contribuiu bastante também para o nosso sistema Confia. E é isso. Não temos perguntas, temos apenas parabéns aí, pessoal. Se alguém quiser uma palavra final, deixar uma palavra final, nosso superintendente Osmar, nosso chefe de gabinete Rossafa, professor Edson, a própria Simone. Acho que nós fizemos história hoje, dentro dessa linha histórica que nós fizemos, conversando sobre CNP um ano antes, trazendo o professor Edson, que historicamente participou, Rossafa. E aí eu agora, então, pedi a palavra ao nosso superintendente Osmar, com a palavra. Renato, é nessa linha mesmo que você acabou de falar. O fato de estarmos aqui com quase um ano de antecedência é justamente para a gente poder preparar com a antecedência e com a qualidade que o assunto requer, né? Toda a dinâmica, toda a metodologia para o próximo encontro. Nós temos, você citou aí de alguma forma, nós temos um grupo de trabalho que já está trabalhando, né, nessas questões. Então, eu coloco aqui, eu acho que você é o coordenador desse grupo, Renato, mas eu acho que eu posso falar em nome de todo o grupo aqui. Eu coloco à disposição de todos a nossa equipe e o nosso trabalho para que juntos consigamos aí fazer o melhor CNP de todos os CNPs. Então, é nesse sentido, eu quero agradecer a presença de todos, a participação de todos, a manifestação de todos. Mais uma vez, professor Edson, obrigado pela apresentação, Simone, Renato, Rossafa. Mais uma vez, eu digo que é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Maravilha, Osmar. Você fala em nome do grupo, sim, tranquilamente. Não tem... Muito democrático. Chefe, Rossafa, quer falar alguma coisa? Ok. Tem só que habilitar o seu microfone. Tem todo o tempo aí. Ok. Aí, meus cumprimentos a todos os colegas deste momento preparatório do nosso próximo CNP, né? Em especial, meu abraço fraterno ao Edson Macedo. Muito bom podermos, em momentos atípicos como este que vivemos, né? Estarmos quase que presencialmente, né? Porque essa vida nova nos permite fazer a mesma coisa de forma diferente e tão eficiente ou mais eficiente como antes. Vejam, como foi demonstrado, né? O trabalho histórico precisa ser respeitado e o respeito que o Confea pode aportar ao CNP, visto que ele é um esforço de muitos em todos os estados e no Distrito Federal, é dar tratamento
responsável e cuidadoso, porque é um preceito ético, né, ao que vem destas discussões regionalizadas, estadualizadas e, posteriormente, convertidas em decisão do CNP. Aqui já agora digamos assim, um desejo meu como profissional, né? E o CNP, como mencionou o Edson Macedo, consiga dar, né, entregar o que está previsto na própria resolução que criou o CNP. Porque quando nós saímos um pouquinho da nossa dinâmica organizacional ou da nossa legislação, a gente observa que as propostas e até as cartas refletem sempre uma intenção futura, mas não fica muito claro qual é a diretriz. Talvez a gente ainda não tenha aquele ímpeto, aquela vontade, né, de consolidar metas para nós mesmos fazer a imposição das mudanças. Neste sentido, eu acredito que estamos preparados aí, né, com esse planejamento antecipado para vencermos este obstáculo. Eu diria que quase uma timidez, né, do nosso CNP para o próximo 2022, e esperamos que todos cheguemos lá com saúde, com vibração de fazer mais e melhor. Um grande abraço a todos. Maravilha, Rossafa. Muito obrigado aí. Nosso gabinete, essa ideia, essa modernização. Então, a gente está construindo, está dando continuidade. Isso é continuidade do trabalho do professor Edson, continuidade do trabalho de gestão, institucionalmente falando. Professor Edson, quer complementar algo? Quer falar algo? A gente tem alguns minutos ainda para fechar esse primeiro bloco e ir para o bloco da tarde, para o bloco do final da tarde. Bom, em primeiro lugar, eu quero me congratular aí com todos os colegas pelas explanações que fizeram. É uma satisfação saber que o acompanhamento das propostas, pelo menos do 8º e do 9º e do 10º CNP, estão sendo feitas da maneira como foi apresentada pela nossa colega Simone. Eu só queria lembrar aqui uma ideia apresentada pelo nosso presidente Joel Krieger, uma ocasião que ele passou aqui em Florianópolis, nós conversamos. Ele falava dos macroeventos realizados pelo sistema CONFEA-CREA. Até 1993, nós tínhamos reuniões tais como o SOEA, encontro de lideranças, congressos, uni e multiprofissionais, plenárias, também como reuniões do sistema, reuniões do CEDEM, das comissões de ética, né? E colégio de presidentes, todas essas discutindo legislação profissional e mudanças, aperfeiçoamentos técnicos administrativos no sistema. Foi depois do processo constituinte do sistema, em 1991 e 92, com a proposta de criação dos CNPs, que o sistema, de acordo com a finalidade dos congressos criados, voltou a sua atenção para as relações sistema e sociedade. E eu espero, e isso está na linha das colocações feitas aí pelo nosso amigo Rossafa, que agora o nosso sistema profissional retome essa diretriz de utilizar esses congressos nacionais de profissionais, precedido pelos estaduais, por centenas de encontros micro-regionais, retome aí a finalidade e passe a discutir as relações com a sociedade. E estamos numa ótima oportunidade para retomar esse tipo de discussão, porque o ano de 2022 é também um ano de eleições no Brasil inteiro, no qual os governos estaduais e o governo nacional estará propondo
aí novas diretrizes para o governo, para o desenvolvimento sustentável, e aí é que nós poderemos dar a nossa grande colaboração de caráter social, política social, ética republicana, montando uma discussão daqui até o ano de 2022, que seja capaz de sensibilizar e mobilizar a maior parte possível desse universo profissional. Então, a retomada, eu não digo retomada, mas a utilização dessas finalidades, tal qual consta dessa resolução, e que foi mostrada aí inúmeras vezes, talvez deva ser um dos grandes objetivos do nosso trabalho daqui até o ano 2022. Era isso, meus amigos e colegas, muito obrigado e fico por aqui. Maravilha! Vou dar uma última olhada aqui no chat, para ver se a gente não tem mais nenhuma pergunta. A gente tem a pergunta aqui do Alexandre Bossato, que é o nosso assessor de gabinete, está participando ativamente aqui. Ele fala o seguinte: para os próximos CNPs haverá um filtro já nos CEPs, que são os Congressos Estaduais Profissionais, para evitar que as propostas repetidas sejam levadas ao CNP. Muito importante essa pergunta do Bossato, vou contextualizar um pouco. Com essas transparências das propostas do nono e do 10º que a gente colocou, com certeza, agora para o 11º, nós vamos enviar propostas que já foram trabalhadas, concluídas ou estão em tramitação, para que nós evitemos, já no regional, propostas repetidas. Então, terá sim um filtro, inclusive com a ajuda do nosso amigo Bossato, que trabalha muito bem com planilha, e a gente vai estar fazendo isso e está passando para os regionais para que nós não tenhamos nenhum tipo de proposta repetida. Então, é mais um passo aí que a gente vai dar, e que foi uma pergunta, contribuição do Bossato, que trabalhou com a gente no 10º CNP, efetivamente também, e com certeza vai dar o apoio, mesmo não estando no GT-CNP, vai dar um apoio para a gente, como sempre fez, solicitamente, para o 11º CNP. Então é isso, senhores. Agradeço, professor Edson, superintendente Osmar, chefe de gabinete Rossafa, assessora Simone. Fechamos aqui esse primeiro bloco e vamos para o nosso segundo bloco, falar um pouco mais sobre o que nós queremos para o 11º CNP, que será realizado em outubro de 2022. Um abraço a todos e até a próxima.